Ei, escuta o Ronaldo. Você conhece gente que fala uma coisa e vive outra? Gente que tem palavras lindas, mas as atitudes não correspondem àquilo que falam? Na verdade, todos nós somos um pouco hipócritas. Fazemos isso inclusive com os nossos filhos. Ensinamos uma coisa, mas praticamos outra. Nossas práticas nos contradizem e isso afeta diretamente a educação das crianças. Por isso, o mais poderoso instrumento de educação é o testemunho. Viver aquilo que a gente fala. E grave isso, testemunhar não tem a ver com falar, tem a ver com praticar. Na vida cristã, testemunhamos por meio das nossas ações. Não basta falar de amor, é necessário viver o amor. E por isso é tão desafiador ser um seguidor de Cristo. Anos atrás, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, realizou um experimento social envolvendo 40 alunos do seminário teológico. 40 alunos do seminário teológico. Aqueles 40 estudantes teriam que apresentar um sermão durante uma avaliação. Metade deles podia escolher o tema de forma aleatória. A outra metade precisava pregar sobre a parábola do bom samaritano. Uma parábola bastante conhecida. A parábola do bom samaritano é um dos mais intrigantes ensinos de Jesus sobre quem é o nosso próximo. Trata-se de um ensino que desmascara o nosso discurso religioso, coloca a gente contra a parede. E o experimento social com os estudantes de teologia fez o seguinte teste: colocou os estudantes numa sala para prepararem o sermão e depois a apresentação seria numa outra sala. No meio do caminho, escute só isso que eles fizeram. No meio do caminho, os pesquisadores colocaram um ator que gemia de dor. O ator gemia de dor, reclamava, pedia socorro, pedia ajuda. E os alunos teriam que obrigatoriamente passar por aquele homem que estava sofrendo. Quando deixasse uma sala para fazer a apresentação na outra, para fazer o sermão na outra sala, passariam obrigatoriamente por aquele homem que estava sofrendo. Nenhum daqueles alunos sabia que estava participando de um experimento sobre altruísmo. Consegue imaginar o resultado? Gente, dos 40 estudantes, 24 passaram direto, ignorando os gemidos do homem, dá 60%. Detalhe, mesmo aqueles que deveriam dar o sermão, fazer o sermão sobre a parábola do bom samaritano, não se preocuparam mais em parar e ajudar. Não foram tocados pelas palavras do bom samaritano, pelas atitudes do bom samaritano. Falar sobre o bom samaritano não mudou o comportamento deles. Não houve diferença entre aqueles que pregariam sobre um tema aleatório para aqueles que falariam sobre a parábola do bom samaritano. Não houve diferença. O fator que mais afetou a escolha de parar e ajudar foi o tempo que supostamente eles acreditavam ainda ter entre o momento que estavam prontos com o sermão e o momento que começariam a falar. Entre 10 que acreditavam estar atrasados para o sermão, só um parou. De outros 10 que acreditavam ter tempo de sobra, 6 pararam e ofereceram ajuda. Pois é, gente. Falar sobre amor não significa viver o amor. Para esse experimento realizado pela Universidade de Princeton, os cientistas encontraram uma explicação para o comportamento dos alunos de teologia. Eles encontraram uma explicação. Segundo eles, os estudantes provavelmente não ofereceram ajuda porque estavam focados demais no compromisso que eles tinham. Além disso, a vida moderna fez com que eles estivessem desatentos. E essa mesma vida moderna faz com que nós estejamos quase o tempo todo desconectados do que acontece ao nosso redor. Essa é uma espécie de mecanismo psicológico que nos coloca em transe. Nós deixamos de enxergar os dramas, os problemas, o sofrimento.
As ruas estão cheias de pessoas que pedem coisas, que reclamam a nossa atenção. Mas o nosso cérebro, ele já está numa espécie de modo stand-by. Nós estamos anestesiados. Quanto mais expostos a essa vida agitada, a essa vida contraditória das grandes cidades, menos chance de cumprimentar as outras pessoas, menos chance de oferecer ajuda às pessoas. E os cientistas chamam essa condição de transe urbano. A ciência, porém, não faz, então, um julgamento moral sobre a falta de sensibilidade aos problemas alheios. Não existe um julgamento moral feito pela ciência. Ela aponta justificativas, mas não avalia moralmente o comportamento não altruísta. Mas nós podemos problematizar essa questão na perspectiva bíblica. Sabe por quê? Porque ser cristão é viver Cristo, e não dá para falar do bom samaritano e ignorar o sofrimento das pessoas. Não dá para falar uma coisa e viver outra. Isso é hipocrisia. Isso é viver uma religiosidade fingida. É claro que quando citamos a parábola do bom samaritano, nós pensamos em pessoas que sofrem, em pessoas que mendigam o pão. Mas meu tema aqui com você vai além disso. Minha reflexão é para questionar se estamos vivendo aquilo que falamos. E seja na ação do bom samaritano, ou na maneira como eu falo do meu irmão que pecou e saiu da igreja, uma palavra define a nossa atitude: amor. Não adianta eu pregar contra o preconceito, falar contra o preconceito e agir preconceituosamente. Gente, o amor é que assegura a sabedoria para não destilarmos ódio nas redes sociais. Quando uma pessoa expõe uma opinião que vai contra aquilo que eu penso, contra aquilo que eu acredito. O amor é que sustenta a sabedoria para não expor um irmão que não se comporta como eu penso que ele deveria se comportar. É o amor. O amor é que faz com que eu pare de olhar para mim e note que o outro é um semelhante meu, que o outro também é uma criatura de Deus, é um filho, é uma filha amada de Deus. A ciência diz que a bondade, a ciência diz que o cuidado com o outro é reflexo da empatia. Mas para isso é preciso deixar de se concentrar em si mesmo e passar a se concentrar no outro, na outra pessoa, a reparar o outro. Aparentemente, os seminaristas da nossa história, lembra da nossa história que eu contei lá no comecinho? Aparentemente, os seminaristas da nossa história passaram apressados porque estavam presos ao próprio pensamento, aquilo que estava ocupando a mente deles. Estavam ocupados com pressa. Eles não estavam sintonizados na carência do outro. Eles não sintonizaram a atenção deles naquele homem e por isso não ajudaram. Mas escute o Ronaldo. Hoje o barulho das ruas, o ruído das redes sociais, o ódio destilado por muitos também nos afeta. Somos contagiados, mas nós precisamos resistir. Não podemos ser surdos às carências das outras pessoas e, principalmente, precisamos viver o que falamos. Se falamos de bondade, nós devemos adotar uma atitude consciente e praticar a bondade. Se falamos em tolerância, devemos adotar uma atitude consciente e praticar a tolerância. Gente, o respeito ao diferente, as palavras gentis, a empatia, por vezes, são sufocadas pela nossa natureza egoísta, pela nossa natureza individualista. Mas eu não acredito que esse é o melhor modo de viver. Eu não acredito, eu não posso acreditar que esse é o melhor modo de viver.
Eu acredito que nós podemos ir além. Será preciso sim manter uma atitude consciente, uma luta constante contra a nossa própria natureza, mas eu tenho certeza que com a ajuda de Deus nós podemos ser melhores. Nós podemos ser mais coerentes com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, vivendo na prática a empatia, a compaixão, o amor. Guarde essa palavra no coração. E se abençoou você, curta, comente, compartilhe. Abraços do Ronaldo.